Olá, meu nome é Heloísa, sou estudante da Universidade Federal de Santa Catarina e faço iniciação científica na área de destilação por membranas para tratamento de efluentes têxtil. E junto com outros pesquisadores, o tema do nosso trabalho é a influência da limpeza química na reusabilidade de membranas aplicadas no processo de destilação por membranas de águas residuais têxteis. A apresentação é dividida em introdução, objetivos, materiais e métodos, resultados de discussão, conclusões e referências. Introdução. A indústria têxtil enfrenta uma dificuldade ambiental por causa do seu elevado consumo de água e geração de efluentes. As águas residuais têxteis são fluidos complexos e não biodegradáveis que poluem as águas residuais. A alternativa para isso é o tratamento de efluentes, o qual pode ser feito pelo modo convencional ou utilizando a destilação por membranas. A destilação por membranas é um método conduzido termicamente em que a membrana hidrofóbica microporosa é usada para criar uma interface de líquido para causar evaporação da água. O lado da alimentação é o lado quente e o lado do permeado é o lado frio. Essa diferença de temperatura vai criar uma diferença de pressão de vapor, o qual provoca a evaporação e difusão de moléculas de vapor de água através dos poros da membrana. Assim, quando o vapor passa pelos poros da membrana, ele entra em contato com a interface fria, sendo condensado e incorporado ao destilado ou permeado. E os tipos de membrana mais utilizados nesse processo são as de PTFE, PP ou PVDF. As vantagens da destilação por membrana são: a água recuperada possui alta qualidade, ela utiliza o calor residual, promove a reutilização da água recuperada e o corante pode ser potencialmente recuperado do concentrado. As desvantagens são o processo de Fulling, que é quando ocorre incrustação de moléculas na superfície da membrana ou dentro dos poros, e o molhamento da membrana, o qual diminui a sua hidrofobicidade. E a solução para essas desvantagens é a limpeza química de membranas, que ela pode ser química ou física, e ela evita a incrustação da membrana, ela promove a recuperação do fluxo permeado e permite a reusabilidade da membrana. Objetivos. Os objetivos desse trabalho são avaliar o efeito da limpeza da membrana em sua reusabilidade, quantificar perdas do fluxo permeado e modificação da membrana utilizado no processo de destilação por membrana de contato direto. Materiais e métodos. Os materiais utilizados foram membranas de PTFE e corante preto reativo na solução aquosa sintética 30 mg por litro. Os materiais utilizados para a destilação por membranas foram esses detalhados na imagem com bomba centrífuga e banho termocriostático. E as variáveis são temperatura de alimentação a 60 graus Celsius, temperatura de permeado a 20 graus Celsius, vazão de alimentação a 1,5 litros por minuto e vazão de permeado a 0,5 litros por minuto. O procedimento de limpeza foi feito utilizando hidróxido de sódio a 0,9%, pH 12, junto com ácido clorídrico a 0,2%, pH 1, ambos em temperatura de 60 graus, com tempo de circulação de 30 minutos. Resultados e discussão. Aqui falaremos sobre a influência da limpeza no fluxo permeado, na taxa de rejeição e nas caracterizações da membrana. Em relação ao fluxo permeado, para a membrana A, utilizado no primeiro ciclo, e para a membrana B, utilizada no segundo ciclo, podemos notar uma diferença de comportamento, em que a membrana A inicialmente possui um comportamento descendente, que é um comportamento esperado e ele é característico do processo, que no início do processo as espécies inorgânicas e orgânicas da alimentação elas se acumulam, causando assim o provável aparecimento dessa incrustação. Já na curva B podemos perceber o comportamento inverso com o aumento do fluxo após 2 horas de operação. Essa diferença ela pode ser atribuída à influência do processo de limpeza da membrana, possivelmente por não ter sido realizada a etapa de secagem da membrana com ar após a limpeza, o que poderia ter causado o molhamento da membrana. Porém, mesmo com esse resultado, podemos observar que não teve redução no desempenho da membrana, pois a partir de 2 horas de experimento, nota-se que o valor de fluxo permeado para as duas membranas se tornam próximos, confirmando a reusabilidade da membrana. Em relação ao resultado da influência da limpeza química na taxa de rejeição para o primeiro ciclo e para o segundo ciclo, após a limpeza, podemos ver no gráfico que não houveram grandes diferenças entre os dois ciclos. Esse resultado mostra que o procedimento de limpeza adotado ele permitiu a reversibilidade do Fulling e molhamento da membrana, que foram provocados no primeiro ciclo de utilização.
Também podemos falar que o uso de hidróxido de sódio junto de ácido clorídrico na limpeza mantiveram a reação do corante. Agora eu vou falar sobre os resultados da caracterização das membranas, começando pelas análises de EDX e MEV. Então, em relação às análises de MEV para a membrana do primeiro ciclo A e para a membrana do segundo ciclo B, podemos verificar que houve diminuição dos poros na membrana no segundo ciclo B, que a sua segunda utilização permitiu maior obstrução dos poros do que a primeira, mas mesmo assim o fluxo permeado ele não foi reduzido e a estrutura da membrana não foi alterada após a limpeza. Em relação ao resultado de EDX para a membrana A e para a membrana B, podemos notar para a membrana A o aparecimento dos compostos carbono, nitrogênio, oxigênio e enxofre, que aponta a presença dos componentes residuais do corante na superfície das membranas. E a diferença para o gráfico da membrana B foi o aparecimento do composto sódio, que pode ser atribuído ao possível aumento do Fulling no segundo ciclo, ou também por causa do agente de limpeza hidróxido de sódio, já que não houve a etapa de secagem com ar após a limpeza. Assim, podemos afirmar que os compostos utilizados para a limpeza da membrana eles tiveram efeito no fluxo permeado, porém esses compostos possuem a capacidade de restaurar o fluxo permeado do processo. Em relação às análises de espectro de absorção infravermelho das membranas utilizadas no primeiro e no segundo ciclo, elas mostram novos picos de absorção em comparação com a da membrana intacta. As bandas correspondentes para a membrana de PTFE têm um pico notavelmente próximo de 1.205 cm na -1 e 1.143 cm na -1. Que representa a vibração de alongamento assimétrico e a vibração de alongamento simétrico da ligação acimonômero da ligação carbono e flúor. E outro pico próximo de 2.998 cm na -1, que é referente à ligação carbono e hidrogênio associada às vibrações de deformação axial. Podemos assim interpretar que a forma de onda espectral da membrana utilizada A é muito similar com a da membrana utilizada B. Assim, esses resultados mostram que o processo de limpeza química ele não teve impacto na estrutura das membranas, uma vez que a alteração já foi observada no primeiro ciclo A. Aqui podemos ver uma tabela especificando os valores de espessura e ângulo de contato para a membrana de PTFE intacta, a utilizada no primeiro ciclo e a utilizada no segundo ciclo. Em relação aos valores de espessura, podemos notar um aumento de 6 micrômetros da membrana utilizada no primeiro ciclo em relação com a membrana intacta. E esse aumento ele era esperado e ele representa o depósito dos compostos na superfície a ser eliminado com o processo de limpeza. E após o procedimento de limpeza, a espessura da membrana ela diminui em 2 micrômetros em relação à membrana utilizada no primeiro ciclo. Esse fator ele corrobora para a manutenção do fluxo permeado no segundo ciclo, bem como a eficiência da limpeza. Em relação ao ângulo de contato, observa-se uma redução de 7% na hidrofobicidade da membrana após o primeiro ciclo em relação à membrana intacta. Esse comportamento ele era esperado também, mas ainda não suficiente para eliminar o caráter hidrofóbico da membrana. Após o segundo ciclo, foi verificado que essa redução ainda é maior de 25% a menos no valor do ângulo de contato. Isso aconteceu porque, possivelmente, o procedimento de limpeza associado à segunda utilização da membrana resultaram na perda dessa propriedade, indicando que a utilização desse processo em um terceiro ciclo poderia ser comprometido. Por outro lado, é importante considerar que após a limpeza, o caráter hidrofóbico ainda estava mantido, visto que os resultados de fluxo permeado e reação ao corante não foram alterados. Conclusão. Ao final desse trabalho, podemos concluir que a metodologia de limpeza química de membranas possui influência nos resultados de fluxo permeado e nas propriedades da membrana, porém essa influência não interfere na sua utilização no segundo ciclo. A reusabilidade da membrana reduz o impacto ambiental e a limpeza química tem o potencial de reusabilidade da membrana. Essas foram as referências utilizadas. E os agradecimentos são para a UFSC, o Laboratório LCME, a CAPES e a CNPq. Obrigada!